Olá IPCA, hoje é sábado, dia 9 de novembro de 2013. Estamos juntos há 524 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o segundo capítulo do segundo livro de Samuel. Davi, no capítulo 1, acabava de lamentar a morte de Saul e de Jonatas, os valentes que caíram em batalha. Davi mostrou no seu canto de lamento, que ficou conhecido como hino ao arco, a pureza de seu coração para com Saul, para com Jonatas, para com aquele que Deus ungiu, rei, e que Davi respeitou até que o próprio Deus o tirasse de cena. Agora vem o complicado processo em que Davi vai se tornar rei de Israel. Não será simples. Até que Davi reine sobre todas as 12 tribos vai levar 7 anos e meio. E os 2 anos iniciais desse período serão ainda marcados pela concorrência entre a casa real de Davi e o remanescente da casa real de Saul. Nem todos os filhos de Saul morreram na batalha. E você vai se lembrar que esse tem sido até um argumento para aqueles que acham que quem apareceu para Saul, lá em 1 Samuel 28, no caso da consulta necromante, não foi mesmo o próprio Samuel, porque Samuel teria dito que todos os filhos de Saul morreriam na batalha. É um argumento lá que nós já vimos que pode ser interpretado ou de maneira mais genérica ou de maneira mais estrita, dependendo da posição que as pessoas adotem, se foi ou se não foi Samuel. Mas não vamos retomar essa discussão que ela vai longe. O fato é que sobrou um filho de Saul e o nome dele era Isbosete. Ele tinha 40 anos de idade e ele foi tomado por Abner. Abner era o general de Saul, que curiosamente sobreviveu à batalha em que Saul, Jonatas e outros 2 filhos de Saul morreram. E este Abner então vai tomar Isbosete, vai levá-lo para o outro lado do rio Jordão, longe do alcance das tropas filisteias, e vai ali proclamar Isbosete como rei. E enquanto isso, nós estamos vendo na parte inicial do capítulo 2, Davi dando outras provas de que continua apto, de que continua um homem segundo o coração de Deus, de que espera no Senhor. Davi consulta a Deus mais uma vez, dizendo: vou para alguma cidade de Judá? Por que Davi faz essa pergunta para Deus? Porque os habitantes de Judá eram aqueles que tinham visto Davi agindo enquanto vivia com os filisteus, matando inimigos mútuos dos filisteus e inimigos dos israelitas. Eles sabiam que Davi tinha um coração puro, que era um homem leal, e Davi era da tribo de Judá. Então, dentre todas as 12 tribos de Israel, aquela que estaria mais pronta a reconhecer Davi como rei era de fato a tribo de Judá. Em Judá, Davi estava em casa. E isso também tem uma conotação de cumprimento profético aqui, tendo em vista que Judá sempre foi a tribo que liderou o povo desde os dias de José, quando o filho Judá assumiu a liderança entre os seus irmãos, depois que Rúben, Simeão e Levi foram desqualificados. Então, era meio que natural que Judá estivesse na liderança de reconhecer o novo rei. Judá esteve na liderança da conquista de Canaã. Judá esteve na liderança desde sempre. E isso então se reflete aqui. Além disso, Davi era da tribo de Judá e Davi conseguiu se mostrar como um homem aprovado para a tribo de Judá mais do que para qualquer outra tribo. Então Davi sobe para Hebrom, um lugar extremamente significativo, porque é em Hebrom que estão os túmulos dos patriarcas. E você pode confirmar isso lendo ali Gênesis 13:18, 23:2, 23:19, 35:27, 50:13, e você vai ver que ali estão enterrados Abraão, Sara, Jacó e assim vai. E então, meus queridos irmãos, Hebrom é um lugar-chave para a nação israelita. A tribo de Judá é uma tribo-chave para o povo israelita. E, sob a orientação de Deus, Davi vai até lá e é proclamado e é ungido rei pelos homens de Judá sobre a casa de Judá. Uma das tribos, das 12 tribos, já reconheceu Davi como rei. Faltam as outras 11.
Mas, enquanto isso está acontecendo, Davi fica sabendo do que foi feito pelos homens de Jabes de Gileade, que foram até o território filisteu, em Bet-Sean, para resgatar o corpo de Saul, o corpo de Jonatas. E Davi, então, mostrando sua simpatia, mostrando a pureza do seu coração para com Saul e a sua casa, manda cumprimentar e elogiar aqueles homens, dizendo: vocês sejam benditos do Senhor por esta humanidade que vocês fizeram para com Saul. E na esteira desse comunicado ele diz: sejam fortes, fortaleçam as mãos, sejam valentes, porque Saul morreu, mas saibam, o pessoal de Judá já me fez rei. Ele está então tentando fazer essa transição e mostrar a sua inocência e tentando unir a nação em torno do seu reinado, que começa a nascer nestas circunstâncias. No entanto, o comandante de Saul, o general de Saul, Abner, vai pegar o único filho sobrevivente de Saul, Isbosete, vai atravessar o rio e vai proclamá-lo rei. Dois reis agora dentro de uma mesma nação, não vai funcionar muito bem essa história. Aliás, os interesses aqui têm conotações familiares muito interessantes. Afinal, Abner, general de Saul, é ou primo ou tio de Saul. Quando você olha 1 Samuel capítulo 14, verso 50, a leitura mais natural é que ele seja primo de Saul. Quando você lê 1 Crônicas 8:33, a leitura mais natural é que Abner seja tio de Saul. É meio difícil decidir. O peso da evidência cai mais para o lado do primo. Mas seja o que for, era da família. E então era um familiar de Saul que agiu como general, colocando outro familiar de Saul no trono, o filho de Saul. E as 11 tribos estão ainda tendendo a seguir a casa real de Saul. Vai haver guerra. Vai haver conflito nesse ponto. E as tropas de Davi vão se debater agora com as tropas de Isbosete, que representam a casa real de Saul. No comando das tropas de Davi está Joabe, filho de Zeruia. Zeruia é irmã de Davi, portanto Joabe é seu sobrinho. E Joabe tem dois irmãos, Abisai e Azael, guerreiros. E nessa batalha, Abner, general de Saul, general de Isbosete, tio de Saul, ou primo de Saul, na melhor hipótese, vai guerrear diretamente com Azael, que é sobrinho de Davi e guerreiro importante das tropas de Davi. E Abner evita de todas as maneiras ferir a Azael. Azael é um moço que corre muito, mas Abner é um guerreiro experiente. E Azael vai com gana para cima de Abner, tentando matar o general da casa de Saul. Abner não quer matar Azael, sobrinho de Davi, porque parece que ele já começa a reconhecer aqui que Davi vai prosperar e ele não quer arrumar encrenca para si. Aliás, Joabe, o general de Davi, é um homem muito implacável, como vamos ver daqui a pouco. E parece que Abner, do lado de Saul, não quer cutucar Joabe do lado de Davi, porque sabe do que ele é capaz. Mas não tem jeito. Ou Abner matava Azael, ou Abner morria, e Abner então se defendeu e matou a Azael. Mas isso provoca a ira de Joabe, que persegue a Abner com seu irmão Abisai, e a guerra vai se estendendo até que chega um momento em que Abner, escondido atrás de outras tropas, diz assim: até quando um irmão vai ficar matando o outro? Vamos parar com isso. E a guerra para por ali, parece que as pessoas percebem o quanto a situação é triste para o povo de Israel, porque as tropas de Davi estão em guerra com as tropas de Isbosete, as tropas da casa de Saul. Então aquela perseguição para por um pouco. Mas o resultado já começa a mostrar que Abner tinha toda a razão em estar preocupado. Tanto na hora de se defender de Azael, quanto na hora de não lutar com Joabe, porque a situação é francamente favorável a Davi. O balanço da guerra é que nesta guerra que aconteceu entre a casa de Davi e a casa de Saul, 19 homens de Davi tombaram, mas 360 homens da casa de Saul tombaram. Davi está levando uma vantagem deliberadamente grande. E o que vemos como resumo de tudo no capítulo 3, verso 1, é que essa guerra durou muito tempo, mas que Davi ia se fortalecendo e a casa de Saul ia se enfraquecendo. Não só na baixa dos homens, mas também
com os filhos que vão nascer a Davi, assunto que consideraremos na segunda-feira, e com o próprio reconhecimento de Abner, o general da casa de Saul, de que as coisas não estão fáceis. Abner já começa a sinalizar isso, quando não quer eliminar o Azael e quando não quer entrar em confronto direto com Joabe. É uma página triste da história de Israel, mas é uma página que nos mostra que aquilo que Deus determinou haverá de acontecer. Temos muitas ocasiões aqui de traição, muitas ocasiões de batalha, de irmãos pelejando com os seus irmãos, mas vamos ver que em tudo isso Davi não suja suas mãos com o sangue de Saul. Davi cumpre os votos que fez a Jonatas de cuidar da sua casa, os votos que fez a Saul, as promessas que fez, e permanece íntegro em tudo isso. E o registro de Samuel, então, é mais uma vez, lembramos aqui, usado para legitimar Davi como um homem que chegou ao trono pela vontade de Deus e não por sua astúcia militar ou política. Eu espero que você memorize alguns nomes aqui, porque eles serão peças-chave daqui para frente. Abner, primo de Saul, general de Saul, agora general de Isbosete. Joabe, sobrinho de Davi, general de Davi, comandante das suas tropas. Esses homens serão personagens-chave para o capítulo 3, que leremos na segunda-feira, se Deus nos permitir. E toda esta questão das duas casas reais em oposição é o cenário que estamos considerando. São tempos difíceis, mas tempos em que a vontade de Deus vai acontecer. E a leitura disso deve nos mostrar e nos ensinar exatamente essa verdade. Há páginas da história que são complicadas de serem lidas, mas Deus não está ausente em momento algum. A sua vontade vai se cumprir e é nela que nós devemos descansar. Que essa certeza console o teu coração e que a leitura desta importante página histórica da Bíblia aumente a sua compreensão da palavra de Deus e enriqueça a sua vida espiritual. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Bom estudo para você e até amanhã na igreja, se Deus quiser. Até lá!